E eu vou também compartilhar a tela, porque eu fiz em slide também, fica mais fácil. Deixa eu fazer um comentário. Claro. Hoje tá todo mundo usa algum tom de azul. É, sim. Verdade. Eu pensei isso também, eu comentar. Ai, combinamos. Vocês estão vendo aí a tela? Tá aparecendo? Sim. Então tá bom. Então pode ler. Bia, vamos ler até... Primeiro, vamos começar lendo até o versículo 7. Pode ler até o 6, perdão. Tá. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão. Pararam antes de atravessar o... 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre você e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Ok, vamos então para algumas perguntas neste texto. Então a gente leu aí alguns preparativos que o povo estava fazendo para atravessar o Rio Jordão. E aí a primeira pergunta é: qual seria o guia dos israelitas nessa travessia do Rio Jordão? A arca da aliança, né? A Arca da Aliança, muito bem. E por que eles deveriam guardar distância deste guia? Na sua Bíblia fala que eram para eles guardarem 900 metros, né, Bia? Isso. A minha fala mais ou menos 1 quilômetro, acho que tem outra que fala 2.000 côvados, né? Por quê? Porque a Arca da Aliança era considerada santa. Muito bem, esse é um motivo. Tem outro motivo que está aí no texto. Que legal, gente, eu vou te ouvir. Foi? Foi bom te ouvir. É porque o Rainer foi embora, eu fui buscar o notebook da televisão. Colocando fone. Show. É porque eles tinham que se purificar. Não. Tem um motivo aí que está no texto. Não. É para saber que caminho seguir. Para saber que caminho seguir, gente. Pensem que era uma galera, muita gente. E eles nunca tinham andado por aquela região. Então a arca iria na frente, o pessoal guardava uma distância para dar para ver a arca e seguir a arca, porque se ficasse todo mundo amontoado, não daria para ver. Né? Então é justamente para eles soubessem o caminho. Então, eu até brinquei, coloquei aí no slide, né, que a arca era o guia. É justamente por isso, ela que daria o caminho para que eles seguissem, né? Então essa é uma pergunta de observação, mas também de interpretação, né? E agora, que a Chelsea falou, né, que o pessoal deveria se santificar, tá aí no verso 5. Como o povo poderia se santificar? Não é uma pergunta de observação, é uma pergunta de interpretação. Não está no texto diretamente. Mas como vocês acham? Porque Josué fala isso para o povo, né? Na minha fala, purifiquem-se,
porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Como fala, né, de vocês? Santifiquem. Como que esse povo poderia se santificar? Mais na frente, não sei em qual capítulo, vai falar da cerimônia de. Como chama aquela palavra? Como é que chama? Purificação. Circuncisão. E aí mais na frente vai falar desse. Assim, todo mundo se juntou, né? Ah, sim, é no capítulo 5, que fala da circuncisão. E aí eu lembro que todos os homens que não tinham, como tinham saído como tinha saído do Egito mesmo, propriamente dito, só os que tinham menos de 20 anos, então talvez eles não eram circuncidados. Então eu acho que a cerimônia de purificação foi isso. Mas, Chesley, a cerimônia de circuncisão foi feita depois da travessia, né? Então não teria como ser antes. Até porque essa cerimônia aí demorava uns dias para o homem se recuperar. Eles não iam conseguir fazer essa cerimônia e sair andando. Eu não sabia desse detalhe. Demora, se eu não me engano, na lei mosaica, né? Na lei do povo de Israel, acho que eram 7 dias de repouso. Não, porque, gente, é um pouco. Tipo, hoje é uma cirurgia, né? Sai no mesmo dia, mas na época era um pouquinho mais violento, né? Aí, assim, demorava mais. Era um pouquinho mais violento e não tinha todas as questões de higiene que temos hoje, né? Não tinha todos os recursos, né, que temos hoje. É tanto que essa cerimônia ela era para acontecer no recém-nascido, né? Não era nem no homem adulto, porque no recém-nascido tudo é mais rápido, mais fácil, né? Digamos assim. Mas beleza, não era a circuncisão, mas a Chelsea falou uma coisa correta. Existiam cerimônias de purificação. Vamos olhar aí então esses dois textos bíblicos que eu deixei no slide. Êxodo 19, de 10 a 15 e Números 10, 33 a 36. Cada um abra em um, por favor. E o leia. E o Senhor lhe disse: vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo me verá. Marque limites em volta da montanha para que o povo não passe dali. E diga-lhes que não subam ao monte, nem cheguem perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta a pedradas ou com flechas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como com animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir ao monte. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. E todos lavaram as suas roupas. Aí Moisés disse: fiquem prontos para depois de amanhã, e até lá não tenham relações sexuais. Então, olha aí que interessante, né? Um outro momento que o Senhor pediu para o povo se purificar, né? Tinha toda uma cerimônia de lavar as roupas e guardar-se de relações sexuais, né? Porque a gente sabe que existiam diversos elementos na lei cerimonial que tornavam as pessoas impuras. Então, da mesma forma que antes do Monte Sinai, aqui para a travessia do Jordão, Josué pede para que eles se mantenham puros, certo? E esse texto aí de Números, quem estava com dificuldade de ler Números,
mostrando aí um pouquinho sobre a arca, a importância da arca. Número 10. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias. E a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Então, aí um símbolo, né? A arca era a presença do Senhor, né? Ela representava essa presença. Tanto que a gente sabe que em outros eventos aí da história de Israel mais para frente, quem toca nessa arca é até morto, né? Representando o quão santo é o Senhor, né? A presença dele. Então, beleza. Então, já observamos aí alguns preparativos. Vamos para o próximo. Bia, você pode ler agora. Do 7 até o final? Não. Peraí, o 7 e o 8. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Deus novamente motiva e incentiva Josué. A gente viu isso bastante no capítulo 1, né? Quais são os objetivos dele, do Senhor, ao fazer isso? Exaltar, aqui está dizendo, exaltar Josué para todo Israel, para que Israel saiba que o Senhor sempre estará com Josué, assim como esteve com Moisés. Você falou um negócio muito legal, Bia. Para que Israel saiba, né? Para que o povo saiba. Então, o objetivo de Deus, né, para engrandecer Josué, é para que o povo saiba que ele vai estar com Josué. E aí eu coloquei para a gente ver no capítulo 4, 23 ao 24, o final dessa história, né? Porque a gente vai ver a travessia hoje, mas a gente não vai ver a história toda, né? Vão acontecer outras coisas. Então vamos lá no capítulo 4, versos 23 e 24. Olha aí o que Josué fala. Quem pode ler? O Senhor, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passar. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. Então, olha aí, Josué expressando isso que a gente viu Deus falando, né? Para que o povo saiba, todos os povos saibam que Ele é o Senhor e o povo de Israel, mais ainda, o respeitasse para sempre, né? O amasse para sempre. Então, tá aí o objetivo do Senhor para incentivar e engrandecer Josué, né? Vocês querem falar, gente? Um comentário? Coisas que vocês pensaram? E é engraçado porque Deus conhece o coração do povo de Israel. E aí a gente vê a trajetória do povo de Israel, né? Lá em Êxodo 14, na travessia do Mar Vermelho. O povo viu tudo aquilo e parece que não viu nada, né? Parece que estava tudo certo. E agora é uma nova geração. Então, assim, é como se fosse a segunda chance que Deus está dando para aquele povo de ver a glória de Deus e reconhecer isso.
Então, é a segunda chance para o povo de Israel. Assim, claro que Deus conhece o coração do povo e sabe que daqui para frente, ali no próximo capítulo, eles já vão se rebelar de novo, já vai fazer coisa assim. Mas isso também mostra a misericórdia de Deus, né? Tipo, olha, isso aqui é uma segunda chance, é um segundo mar que a gente está atravessando. E vocês vão ver que eu sou Deus, que eu estou fazendo isso. E também uma forma de mostrar ao povo que Josué era uma pessoa respeitável, assim como Moisés, né? E assim, o tempo todo eles ficam questionando os líderes. Então, Moisés, era melhor a gente ter morrido lá no Egito, era melhor ter ficado lá como escravo e tal. E com Josué é a mesma coisa. Então, mais pra frente vai ter a situação que Josué fala que é para fazer uma coisa, porque Deus falou que era para fazer assim, e eles vão lá e fazem de outra forma. Triste. Legal, mas é bem isso mesmo, né? Deus quer mostrar aqui para esse povo que ele está com eles, né? Inclusive, Josué vai falar isso daqui a pouquinho. Vamos olhar então? Vamos pro próximo. A foto aí, gente, que eu coloquei no slide é do rio, tá? É o Rio Jordão. É o Rio Jordão. Não, é claro que não é ele todo, né? É um pedaço. Eu já ia falar, nossa, mas uma cachoeira assim. Não, tem uma cachoeira no Rio Jordão. Pois é, parece aquelas cachoeiras de bonito, de Segundo a internet, é um pedaço do Rio Jordão. lindo. Entendi. Não sei se eu comprei muita ideia, não. No Rio Jordão não pode parecer Pirinópolis, né? Não, é porque a ideia, a imagem que eu tinha na minha cabeça. Tem mais foto do Rio. Bia, vamos ler agora Josué falando para o povo de Israel, do 9 até o 13. Então Josué disse aos israelitas: Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Muito bem. Josué faz uma declaração sobre o Senhor. Quais características de Deus ele apresenta na declaração que ele faz? Deus vivo, né? Então, ó, primeira coisa, Deus é vivo. Está vivo, é vivo. O que mais? Senhor de toda a terra. Senhor de toda a terra, então ele é poderoso, é soberano. O que mais? Acho que lá no 9 eu pulei. Senhor vosso Deus. Não. Vai na frente. Como é que é, Chesley? Não. Tô falando que é na arca da aliança, tem arca da aliança. Tem uma coisa entre o vivo e o Senhor de toda a terra que é bem importante também. Que ele fala sobre. Povos. Fala de novo. Ele vai expulsar os povos. Ele irá expulsar os povos. Então, ó, é esse Senhor que vai guerrear, né? Ele é que é o general, né? Por isso que a gente canta a música lá. O nosso general é Cristo, né? Inclusive, dependendo da versão da Bíblia, né? Em alguns trechos vai ser usado esse nome de Deus, né? O Senhor dos Exércitos, que é Ele quem guerreia. É Ele que vai expulsar. Tem mais uma coisa. Ele está no meio. Ele está no meio de vocês. Teve um outro momento em que esse nome foi usado. Só que foi usado de outra maneira. Alguém sabe? Deus conosco, Jesus, né? Emmanuel.
Senhor está entre vós, né? Muito legal a gente lembrar. Muito legal. Aí eu coloquei. Tem mais alguma característica, gente, que eu não vi? Acho que não, Paulo. Tá bom. Se alguém vê depois, fala. Vamos olhar Deuteronômio 4:1, só para a gente dar uma olhadinha. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprides, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então, olha aí que interessante. Esse texto aí é um texto em que Moisés pede para o pessoal ouvir, né, a voz do Senhor. E a gente vê nesse texto aqui a mesma coisa, né? Josué pedindo para eles aí no versículo 9. A minha fala assim, ó, venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Então, o papel desse povo é ouvir o Senhor, né? Assim como a gente, enquanto povo dele, né? E a gente tem uma dificuldade grande de fazer isso, né? Tal como o povo de Israel. Mas fica o recado para a gente também. E eu coloquei aí a próxima pergunta. Quais eram os papéis da arca nesta travessia? Guiar o povo, Então, guia, né? Ela era o guia. O que mais? Tem mais um papel. Tipo uma personificação de que Deus está indo lá na frente do povo. Também. Mas você respondeu, só que você não falou o papel. Que função que ela exerceu. A primeira foi de guia. o mar aberto, A arca deixou o mar aberto. Muito bem. Então ela exerceu uma função de poder, né? De soberania, de controle. Controle da água, né? Foi quando a arca chegou lá que o mar não, né? O rio ficou, né? Na Bia, a versão da Bia falou de um jeito legal. Como fala a sua versão, Bia? A correnteza será represada. A correnteza da Bia fala assim, ó. As águas da parte de cima ficaram amontoadas num lugar. E esse aqui é até mais até um pouco mais curioso do que o Mar Vermelho, né? Porque o Mar Vermelho era uma abertura, né? Esse não. É tipo, eu paro, mas as águas continuam vindo e eu represo, né? Tipo, criar um tanque, né? Se a gente parar para pensar. Um pouco diferente. Bem diferente. Foi tudo bem diferente, parece, né? Do Mar Ao Vermelho. mesmo tempo, muito parecido. Sim, eu tô falando assim, a cerimônia foi um pouco diferente, porque no Mar Vermelho foi tudo muito rápido, né? Não deu. Deus não pediu para eles se santificarem antes de passar. Aqui não, né? Já tem uma indicação diferente, assim. Acho que até para fazer eles lembrarem que Deus é um Deus santo, né? Que eles precisam se santificar e que eles não estão mais correndo, fugindo dos egípcios, né? Mas eles já estão entrando na Terra Prometida, que é uma entrada mais calma, tranquila, digamos assim, né? E aqui a gente tem a arca, naquele tempo ainda não tinha, né? Naquele tempo era Moisés só falou. Aqui eles tiveram que ter todo o simbolismo de Deus estar no meio deles, no papel da arca,
E só assim a arca foi aberta. O rio Interessante. foi represado. Interessante pensar nesses conflitos. E qual era o papel dos 12 homens das tribos de Israel? Eu acho que vai ter a ver com o que o capítulo 4 vai tratar, que é o do memorial das 12 pedras. Porque aqui no capítulo 3 eles citam, mas não fala mais nada deles. Muito bem, Bia. No texto não deixa muito claro aqui, né? A gente vai ver mais para frente. Mas só de falar que são 12 homens de tribos de Israel já fica como testemunha, né? Um de cada tribo. Então, assim, para falar que todo o povo está vendo o que o Senhor está fazendo, né? Então, já aponta para isso, né? E, inclusive as tribos que ficaram, né? As tribos Que a gente tinha ficaram, visto lá. todos passaram, Algumas né? ficaram, né? Mas eles tinham que ter passado justamente para ter essa união, não quebrar, né? Todos os guerreiros passaram. Legal, todas as tribos. Outra questão. Aliás, não é nenhuma questão. Coloquei um versículo do Novo Testamento só para a gente lembrar que essas palavras aí de Josué, elas ecoaram e ecoam até a gente. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 9. Posso ler? Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem. Como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, olha aí as palavras de Josué, né? Deus vivo, né? Então, é legal. E aí, mais para frente, ele vai até, nesse capítulo aí de Tessalonicenses, ele vai falar, né? Sirvem ao Deus vivo e agora estão esperando que Jesus volte, né? Aquele que o salvou da ira vindoura, né? Da mesma forma, Deus salva o povo de Israel aqui mais uma vez, fazendo eles cruzarem esse rio em segurança. Bia, vamos terminar de ler o texto de Josué 3? Vamos. Outra foto do rio, tá? Para vocês verem que é um rio. Não é só a cachoeira. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo o povo de Israel atravessava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Esse rio é muito pequeno. Pode falar, amor. Não, só acho que esse rio, essa parte do Jordão, ela é muito curta, né? Dá a entender no texto que era um rio bem. Mas o Jordão é um rio enorme, bem né? Ele é um rio enorme. Então, é isso que eu tô falando. Aqui a parte que eles atravessam é uma parte bem ampla, que teve até que eles ficarem parados no meio para o pessoal passar, igual o Mar Vermelho, né? Imagina a De novo, Tchau, desculpa.
Eu estava pensando na demora, porque é muita gente, né? Então, eles ficaram um tempinho lá segurando a arca para as pessoas passarem. Acho que eram umas 2 milhões, será? Quanto? O que você falou, a última coisa? Será que eram umas 2 milhões de pessoas? Não lembro, tem que olhar o último, tem que olhar números. Qual é a última contagem do povo? Mas eu acho que ainda não era. Eu acho que ainda não era 2 milhões, sabe por quê? Porque nem todas as tribos tinham 100 mil. Mas também só contava os homens, né? Não sei, pode ser capaz que era, viu? Eu tenho aqui anotado cada tribo e a quantidade de pessoas que tinham na tribo. Quanto dá aí na sua conta? Não, o total eu não coloquei, não. Eu fiz. Ah, tá. 603.550. Mas isso é de homem, né? É, porque não contam mulheres. Não conta. Se pegar isso aí, multiplicar por 4, que é fácil, né? Porque, tipo, cada homem, 3 filhos e uma mulher. Assim, Mas dá antes, 2 milhões tranquilo, né? porque os homens, os adultos não morreram, ficaram só os menores de 20. Será que os menores de 20 já tinham famílias constituídas? Acho que já, porque o povo casava cedo, Não. assim, cedo na nossa concepção, né? É, o pessoal casava cedo mesmo. Acho que sim. Tipo, 12 anos a menina já tava grávida, praticamente. Menstruou, já tá pronto para casar. Não, gente, não era Não, tão, eu acho que deve ser assim, não era tão cedo assim, não. 15 anos. É, por aí, uns 15, sim. Porque o menino era homem aos 13, né? Então não devia ser muito distante pra menino. Ah, tchau, tá indignado. Não, mas eles já tinham esposa, assim, porque quando em números eles falam Das famílias, né? das famílias. Tinha até os descendentes, né? Devia ser uns 2 milhões. Como a Chelsea tá falando mesmo. Bom, essa travessia é semelhante a alguma outra travessia do povo de Israel? Não, Não? sim, mano. Eu acho que o Moisés. Do Mar Vermelho. Muito bem. Travessia do Mar Vermelho, que não era vermelho. Tá? Não sei se vocês sabem. Mas não era vermelho. O que essa travessia ela nos ensina sobre o Senhor Deus, sobre nós e sobre Jesus Cristo? A pergunta de aplicação. Profundo. Vamos lá, sobre Deus, sobre o nosso Senhor. O que ela nos ensina, essa travessia? Deus é um Deus vivo que está conosco. Está entre Sim, nós. que é poderoso, que tem tudo sob seu controle. Chelsea. Deus vai na frente e abrindo o caminho. Ensina que Deus está cuidando, né, do seu povo. E ele está sempre pronto para as soluções. Porque às vezes a gente que prefere ir nadando, em vez de ir atrás e esperar ele abrir, a gente quer atravessar o rio no braço. Ele tem uma forma, né, de fazer as coisas. Pensando assim no que a Chelsea falou, né? Às vezes a gente tenta criar outras formas, mas Deus falou para fazer desse jeito, cara. Ele falou para ter uma arca, ele considerou importante
existia ali um simbolismo da arca que representaria a presença e o poder dele. E com essa arca, ele queria ensinar para a gente alguma coisa, né? Então, até respondendo a pergunta sobre nós, essa travessia ensina que às vezes que a gente precisa seguir os procedimentos de Deus. Ouvir a voz, né? Ouve, ó Israel, Ouvir a palavra de Deus. E os procedimentos de Deus passam por Jesus Cristo, né? Se for pensar para a gente hoje. É muito simbólico a arca, né? Porque a gente pensar, a arca foi quem controlou a água, né? E no Novo Testamento, quem é que controla a água? Várias vezes. É Jesus, né? Jesus andou sobre as águas e transformou água em vinho, né? Que é um sinal muito parecido com o que Deus faz também lá no Egito, né? Que a água vira sangue, né? Acalmou as águas. Isso que eu ia falar agora. Jesus acalmou a tempestade, então nos ensina que Deus está entre nós, né? Então essa arca aí é o nosso Senhor Jesus que se fez carne e habitou entre nós, né? Vamos falar isso. E se entregou para nos salvar, né? Da mesma forma que essa arca foi lá colocada no meio, né? Para aplacar a correnteza, Jesus se colocou na ira de Deus para nos dar, para que a gente tivesse a salvação, né? Para que a gente passe em pés enxutos nesse rio. Sim, eu lembrei muito disso. Sim. Quando eu vi esse texto aqui, né? Simbolismo bem legal. Eu fiquei até curioso, porque falei, cara, engraçado. Nenhum dos apóstolos do Novo Testamento usou essa metáfora, mas poderiam ter usado, né? Fiquei procurando, tinha Rio Jordão no Novo Testamento e achei algumas ocorrências, mas ninguém lembrou dessa história, né? Mas o Senhor tem os propósitos dele, mas a gente está falando sobre isso agora. E outra coisa que eu coloquei aí, uma curiosidade, pensamento. Você consegue se lembrar de algum outro evento importante da Bíblia que aconteceu neste rio? Batismo de quem? Jesus. Batismo de Jesus. Muito bem, foi no Rio Jordão. O que mais? A pesca foi no Rio Jordão também? Acho que não. Não. Não, foi no Mar da Galileia, né? Foi. Pedro, Tiago, João, Novaquinho, no Mar da Galileia. É isso mesmo. Teve mais um evento importante. E Jesus cita esse evento até. Foi da Que? Da multiplicação. Não. Então foi o Sermão do Monte, no mar, no rio. Não faz sentido. Mas não teve... O Sermão do Mar. Sermão do Rio. Mas teve uma fala de Jesus que dentro do barco e fica lá. Vou dar uma dica. Foi um profeta do Velho Testamento que fez um milagre no Rio Jordão. Jesus cita esse milagre desse profeta. Eliseu do Machado. Eliseu do Machado foi no Rio Jordão, mas não foi esse que Jesus citou. Não foi que ele bateu a capa? E aí as águas... Eu li isso esses dias, pera. Eu não sei. Foi a cura de Naamã. A cura. Sírio. Elias fez esse milagre. E ele curou Naamã nesse rio da lepra. E depois Jesus cita, ele falou, Elias, ele não foi curar ninguém de Israel, foi curar um sírio, né? Jesus apontando para a salvação vinda para os gentios, né? E aí depois ele fala, né? Ele foi curar o filho da viúva de Sarepta, né? Que também não era de Israel.
Aí depois Jesus vai explicar, né, sobre isso. Então, eventos aí importantes do Rio Jordão também, né? Um rio bem simbólico para a nossa história cristã. Coloquei aí 2 textos, só para a gente olhar. Primeiro é Êxodo 15:8. Vamos lá, rapidinho. O poder de Deus num salmo de Moisés. Quem leu? 15:8. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando. E ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Você leu 15:8? Ai, desculpa, eu li 14:8. Errei por um. 15:8. Tu sopraste e as águas se amontoaram. As ondas se levantaram como muralhas e o fundo do mar ficou duro como o gelo. Então, olha aí na canção de Moisés, ele falando, né? Que Deus amontoar, que Deus é poderoso para amontoar, né? E aí aconteceu isso depois, né? Lá com Josué. Da mesma forma com o Mar Vermelho. E o outro é Mateus 3, 13 e seguintes, que é o batismo de Jesus. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, escolheu esse rio, né, para que Jesus fosse batizado. Vamos ler então, já que a gente está na Páscoa, né? Estamos lembrando do nosso Senhor Jesus ressurreto. Eu achei super legal que caiu esse texto do Rio Jordão, porque foi outra passagem do povo de Israel. Então, ficou bem assim, curioso. Eu nunca tinha estudado esse texto na Páscoa. E aí foi bem legal, assim, da gente poder estudar ele, né? Que é a passagem da escravidão, por fim, para a Terra Prometida, né? Essa passagem do Jordão para o povo de Israel. E aí fazer esse paralelo também com o batismo de Jesus, né? Que é justamente esse símbolo, início do ministério dele, né? E isso nos estão olhando. E isso mostrando que o Filho de Deus veio, né? Que é exatamente o que Deus fala para Cristo nesse batismo. Alguém lê, por favor, do 13 ao 16? Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Amém, gente. Basicamente era isso que eu tinha Bonito, né? para compartilhar. Diga. Aqui nesse texto do batismo, não é mais o Jordão que abre, né? É o céu que abre. É a abertura do céu. Legal. Mais comentários, gente? Pensamentos? Vou voltar na figura inicial. Não? O pessoal passando aí, tá? Pelo texto, parece que foi um pouco mais longe, né? Tipo, a muralha de água estava meio distante do povo, não deu para ver assim tão de pertinho, mas é uma fotinha só para mostrar. Então, acho que assim como na travessia do Jordão, Do Mar Vermelho. Do Jordão mesmo. do Jordão,
tinha lá o simbolismo de Deus, né, com a arca e tudo mais. Aqui também, já que a gente fez o paralelo, Jesus também estabelece um simbolismo, né? Fala, ó, João, você vai me batizar. E aí João fala, eu não vou te batizar, não. Eu que preciso ser batizado. Aí Jesus fala, olha, o simbolismo é esse. É assim que é para fazer, assim como Deus falou para Josué, né? Ó, existe um protocolo, você faz primeiro isso, depois aquilo. Eu que estou mandando. E assim como hoje, né? A gente segue o caminho que já foi aberto por Cristo e assim, tudo isso que a gente faz, vive na vida cristã e essas histórias que a gente lembra são para apontar para esse Cristo, né? Que a gente foi salvo por meio dele e continua sendo edificado dia após dia por meio dele até Amém. que ele volte ou que a gente vá. Amém. 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 Então é isso, gente. Se ninguém mais tem comentários, só ficou pensativo, está aí orando, agradecendo a Deus por mais essa história, mais esse aprendizado. Vou parar a gravação e a gente ora.